Olá pessoal, como eu havia dito anteriormente, estamos de volta para o segundo vídeo e agora já na página 20 da apostila. Se organizem e acompanhem comigo na tela. Nós temos justamente um texto que é um verbete que eu expliquei na outra aula. E ele fala sobre aquele lindo edifício, aquele lindo palácio chamado Taj Mahal, ao qual vocês podem visualizar na fotografia ao lado. Deve ser um lugar lindo mesmo pelas fotos. Nós sabemos que se trata de um verbete, porque inclusive ao final do texto nós temos a fonte de onde ele foi tirado, canalkids.com.br. Dessa vez não foi da Wikipédia, mas o texto é um verbete pela forma como ele se comporta, né? Então vai apresentar as definições desse palácio, vai explicar o porquê da construção dele, e aí você vai conseguir ver sentido na figura. Então, para começar, antes de ler o texto, há duas perguntas que são feitas. Um detalhe também. Você vai perceber que o texto ele foi dividido em cores. Então nós temos azul, marrom, verde, vermelho e cinza. Por que será que houve essa divisão em cores? Nós já vamos entender. Mas para começar, você vai ler a primeira questão, apenas esse trecho que está em azul, e então vai responder o seguinte: a qual elemento da ilustração essas informações que estão aqui se referem? A qual elemento da ilustração essas informações se referem? Então, ao ler o texto, somente a parte azul, você vai dizer: esse texto está falando de qual objeto que está aqui na fotografia. Dica: olha essa informação aqui, ela é preciosa, é o que eu posso dizer. Questão 2. Pela ilustração ou pela foto, o que é possível deduzir do assunto do texto? Então, você vai usar aí a sua dedução, a sua capacidade de dedução, olhando para a ilustração, a imagem, e dizer o que é possível deduzir sobre o assunto do texto. Então, essas são as duas primeiras questões apenas para esquentar. Depois você vai ler o texto inteiro, Taj Mahal, um palácio oriental. E você vai ler, é um texto curtinho, e aí você vai explorar o texto, que é responder de acordo com o conteúdo do texto. Então, todas as respostas do Explorando o Texto, você vai encontrar no texto do Taj Mahal. Então, é necessário, como mostra a imagem aqui, investigar, usar a lupa de detetive para encontrar as respostas. A primeira questão diz assim: o texto foi dividido em 5 partes representadas por diferentes cores. Olha aqui. Uma parte, uma cor, 2, 3, 4 e 5. 5 cores. Ele foi dividido dessa forma. Então, foi proposital. Relacione, aqui você vai ligar o número 1, 2, 3, 4, 5 com os espaços aqui em branco. É um relacionar, é como um ligue. Cada quadro a seguir, estão aqui, com os trechos do texto correspondente ao assunto tratado. Identifique-os pelo nome das cores. Então, eu vou dar um exemplo aqui. O primeiro assunto tratado é a história que motivou a construção do Palácio Indiano. Esse é o assunto. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar as 5 partes do texto
que estão aqui e encontrar onde está a história que motivou a construção do palácio. Está na cor verde? Está na cor vermelha, cinza, marrom ou azul? E aí você vai fazer simplesmente colocar o número 1 correspondendo à cor relacionada com o assunto. É só isso que você tem que fazer nas opções 1 a 5, relacioná-las. Exercício 2. Com base nas informações do texto, então você vai ter que ler o texto. Explique o que querem dizer os trechos a seguir. Estão entre aspas, então são trechos que foram retirados do texto principal, que é esse aqui. Então, com base nisso, explique o que significa. O que quer dizer? A construção do palácio começou no fim de uma história de amor. Então, leia o texto e explique o que isso significa. Depois a gente volta com as respostas. B. Shah Jahan e Arjumand Begum dormem juntos para sempre no mais lindo palácio do mundo. Foi retirado do texto. O que isso quer dizer? Então, repare. Para você saber a resposta, leia o texto com calma, grife as partes principais, releia, e aí você vai entender qual é o sentido dessa afirmação. Número 3. Releia esse trecho da história contada no verbete. E aí você vai reler esse trecho que foi retirado, que está entre aspas. Depois você vai responder as questões A, B, C. A, B, C. Então, a primeira. Assinale a alternativa que resume a ideia principal que esse parágrafo narra. Então, é importante você entender que a ideia principal de um texto é o tema central do que ele fala. Então, neste trecho retirado do verbete do Taj Mahal, qual é a ideia principal que ele fala? É o nascimento do 14º filho? É a vinda, os maiores artistas? Ou a morte da princesa Arjumand no parto? Qual é o principal assunto descrito aqui? Aí marque só uma opção. Basicamente é sobre o que esse texto está tratando. Opção 1, 2 ou 3. B. Sublinhe no trecho as informações que narram pontualmente a ideia central referente à alternativa que você assinalou. Então, nessa questão B, você vai ter que ir até o texto e aí, em base do que você assinalou aqui, na opção A, você vai encontrar a parte do texto que afirma isso e vai sublinhar, marcar, entendeu? É isso que vocês têm que fazer na questão B. Número 3. Releia este trecho da história no verbete. Então é este aqui, que está marcado. Depois responda. Não, perdão. Letra C agora, né? Já estamos aqui. Letra C. O parágrafo dá mais detalhes sobre os fatos principais. Então esse parágrafo, ele dá mais detalhes. Cite 1 ou 2 exemplos de informações que giram em torno da ideia principal do texto. Então, normalmente, quer dizer, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler este parágrafo todo que foi retirado do texto e vão citar 1 ou 2 exemplos de informações que giram em torno desse parágrafo. Então, essas são as questões para vocês fazerem. Dúvidas, depois vocês podem me procurar.
Agora, na página 22, vocês têm o texto e construção. E esse texto e construção tem 3 perguntas. Então, diz assim a primeira: todo texto é produzido com uma intenção. Isso é verdade. Tanto o texto como a nossa fala. Leia as afirmações a seguir e assinale a que indica a intenção do texto 3. Então, o texto 3 é este aqui. O texto verbete sobre o Taj Mahal. Então, o que você vai fazer no texto e construção? Vamos voltar lá. Você vai dizer se a intenção do texto é debater sobre um problema social, se é instruir alguém para realizar uma ação, se é expor informações, transmitir conhecimento sobre determinado assunto ou vender um produto. Qual é a intenção daquele texto? Leia de novo e diga e marque. 2. Para apresentar o assunto do texto, foi necessária a construção de trechos descritivos. Então, textos descritivos é quando fala sobre cores, tamanhos e assim por diante. Transcreva ou copie do texto um trecho que comprove essa afirmação. A afirmação é que foi necessária a construção de trechos descritivos. Então, procure lá no texto um parágrafo, um trecho que descreve isso e que comprova essa afirmação. E você copia aqui. Bom, a questão 3. Além de trechos descritivos, o texto apresenta também trechos narrativos. Isso aqui é uma afirmação. Tanto que conta uma história, né, da personagem, das duas personagens. Por que a gente quer saber? Contar a história de Shah Jahan, que era o príncipe, e a Juman Begum, que é a princesa que veio a falecer. Por que começar com essa história para apresentar esse texto 3? Tente perceber o porquê. E depois a gente volta com as respostas comentadas. E caso vocês tenham a dúvida, podem entrar em contato no plantão. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.